Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nesse mais novo episódio da nossa série sobre ondas, eu vou finalmente falar sobre a equação de onda, então vai ser basicamente um vídeo, um dos mais importantes dessa série, tá? Porque realmente é todo a base matemática de tudo que eu estou falando para vocês de onda, né? Então, por enquanto, o que eu apresentei para vocês foi a parte física, né? Então, a gente entende fisicamente, né? Se a gente pega um material que a gente consegue pegar, por exemplo, uma corda, o que seria uma onda, como a gente produz, e como matematicamente a gente descreve ela, beleza? Só que o que é matematicamente uma onda nada mais é do que uma equação, né? Quer dizer, uma solução dessa equação que eu vou apresentar para vocês, ok? Então, matematicamente uma onda nada mais é do que a solução dessa equação que está na thumbnail e que eu vou demonstrar ela para vocês. Beleza? Então, o vídeo de hoje eu vou demonstrar essa equação, tá? Eu vou demonstrar ela de maneira com material físico, tá? Então, a gente vai ter um elemento de massa. Existem outras demonstrações onde vocês não utilizam isso, porque existem outras ondas que não têm elementos de massa, por exemplo, ondas eletromagnéticas, beleza? Então, talvez no futuro eu faça essas outras demonstrações, porque é muito importante, mas o que é importante que vocês entendam é que essa fórmula ela é generalizada, ela funciona para qualquer tipo de onda, tá? Então, não se preocupe se vocês tiverem ondas que não são, por exemplo, uma corda, se são ondas eletromagnéticas, a solução ainda funciona. Talvez ela esteja escrita de uma maneira um pouquinho diferente, né, para funcionar bem com o exercício, mas a ideia é a mesma. Beleza? Então, a primeira parte do vídeo eu vou demonstrar ela, e a segunda parte eu vou fazer um pequeno exercício onde eu vou demonstrar como achar a velocidade dessa onda. Tá? Então, vai ser um pouquinho cansativo em questão de cálculo, mas é muito importante que vai ser uma fórmula que a gente vai usar ela, vamos dizer que vamos aprender ela de cor, porque é uma fórmula simples. Beleza? Então, como é que a gente demonstra essa equação de onda? Então, a gente pensa no nosso elemento aqui de massa. Então, a gente imagina uma corda que está fazendo esse movimento aqui, né, o movimento de onda, e a gente pega um trecho dessa corda aqui. Beleza? Então, lembre-se que até então a corda sempre estava tensionada dos dois lados, né, porque senão a gente não ia conseguir fazer uma onda. Beleza? Então, a gente entende que se a gente pegar uma pequena parte dessa corda, né, então essa parte aqui, essa parte branca, essa tensão ela vai vir aqui também. Ok? Então ela está tensionada dos dois lados. Beleza? Então é isso que eu desenhei para vocês. Então a gente tem o nosso pedacinho de corda, ok? Onde ele está tensionado de F2 para um lado, F1 para um outro. Beleza? A gente se interessa por aceleração Y, né? Porque a gente está trabalhando com uma onda transversal. Beleza? Então o movimento do elemento que é presente nessa onda, ele é perpendicular à direção da onda. Ok? Então o movimento que a gente quer é a aceleração em Y. Beleza? E o dx aqui é simplesmente para dizer que a gente pega um pequeno elemento de posição de dx. Beleza? Então, como é uma massa que tem uma massa linear, né? Então ela tem uma massa não negligenciável seguindo x, né? Eu vou botar x e y aqui. Então a gente diz que a densidade linear é μ, tá? Então o elemento de massa vai ser nada mais do que μ vezes o elemento de deslocamento. Okay? Então é μ dx, como a gente utilizou para sempre, desde sempre, no caso. Beleza? Então, a gente quer uma equação de onda, uma equação, né, de um ponto de vista matemático e físico, a única método que a gente conhece por enquanto é a lei de Newton, né, a equação fundamental da dinâmica. Então é essa que a gente vai aplicar. Né? Eu não vou aplicar coisas que vocês não conhecem por enquanto. Beleza? Então a ideia é aplicar isso. Beleza? Eu quero saber em y. Então, primeiramente, eu tenho que projetar F2 e F1 em y. Beleza? Então, o que importa aqui é a gente saber como mexer nos componentes, né? Então os componentes aqui de F2 nada mais é do que um componente F2x, né? E um componente F2y, ok? Então a gente vai aplicar a lei de Newton diretamente seguindo y. Então vamos lá, né? Então pegando o desenho aqui seguindo y, a gente vai ter então que vamos ter F2y menos F1y, tá? Então vocês fazem as projeções aqui em F1, então vai ficar F2y menos F1y, porque F1 está direcionado para o outro lado, então o y está direcionado para baixo, beleza? Vai ser igual ao nosso pequeno elemento de massa dm, tá? Porque a gente está infinitesimal, vezes a aceleração AY. Beleza? Então a gente sabe que dm é μ dx, então a gente pode substituir isso. E a y a gente sabe que é a segunda derivada da posição. Né? Então, como é uma aceleração em y, vai ser a segunda derivada de y de acordo com o tempo. Beleza? Então isso daqui implica que vamos ter f2y menos f1y igual a μ dx vezes d segundo de y sobre dt. Ok? Então, por enquanto é uma escrita
meio confusa, mas não se preocupe que isso daqui vai ficar simples daqui a pouco. Beleza? Então a gente tem a segunda derivada de y, né, porque é a nossa aceleração, mi dx é nosso dm, ok? Então temos isso por enquanto. Para a gente simplificar um pouquinho a nossa vida, a gente vai ter uma notação para o coeficiente diretor, tá? Então o coeficiente diretor, vocês sabem que aqui, né, numa reta, o coeficiente diretor nada mais é do que y sobre x, então vai ficar f2y sobre f2x, e eu vou chamar ele de m. Então aqui vai ser m2 e aqui vai ser m1. Tá? Então vocês vão entender por que a gente vai ter essa notação. Beleza? Então a gente vai ter que M2 vai ser F2Y sobre F1, quer dizer, F2X, ok? E a gente sabe que como o F2 é uma força, é uma força composta, ok? Então a gente vai ter componentes de x e y. Então a norma de F2, ok? Então isso aqui é mais cálculo vetorial, você já sabe fazer isso. Nada mais é do que a raiz de f2x ao quadrado mais f2y ao quadrado, beleza? Então, em vez de escrever isso ou escrever f2 para não ficar confuso, eu vou chamar isso de tal, tá? Então, o tal que me confundiu no outro vídeo não é o torque, tá? Ele é simplesmente a tensão da corda, beleza? Então, nos manuais que eu tenho, eles notam tal, então para não me perder, eu guardo a mesma anotação, mas não é o torque, ok? É a tensão. Não cometa o mesmo erro que eu. Beleza? Segunda hipótese é que a gente vai considerar que F2y é muito menor do que F2x. Isso quer dizer o quê? Que a gente pega um pequeno elemento da corda, né, que tem uma certa amplitude, só que como a corda está fazendo uma pequena onda, a gente considera que é uma pequena onda, então o movimento seguindo y é muito inferior seguindo x, porque a tensão da corda é muito mais importante seguindo x do que seguindo y, beleza? Então a gente considera que F2y é inferior a F2x, tá? Muito inferior. Então, como ele vai ser muito inferior, a gente pode negligenciar F2y perto de F2x. Então, isso implica que nosso tal, a nossa tensão, vai ser mais ou menos igual. Então, se a gente negligenciar esse termo, vai ficar raiz de F2x ao quadrado. Então, ele é mais ou menos igual a F2x. Beleza? Então, isso daqui, F2x, a gente sabe que é igual a M2 vezes tal. Né? Porque se M2 é igual a isso, então vai ser M2 vezes tal. Beleza? Então, a gente tem isso daqui. E a gente vai ter a mesma coisa. Então, vamos ter F1y que é igual a M2 tal. No caso, M1 tal. Beleza? Então, a gente tem nosso... Eu escrevi F2x, perdão, né? F2y. Ok? Então, vamos ter F2y que é igual a M2 tal. E F1y que é igual a M1 tal. Então, como a gente tem F2y que é igual a M2 tal, F1y que é igual a M1 tal, a gente pode substituir isso daqui aqui, beleza? Então, no final, a gente vai ter que M2 tal menos M1 tal igual a mi, a segunda derivada de y de acordo com o tempo, ok? Vezes dx. Ok? Então, eu só permutei os dois, eu posso fazer isso, são os reais, então não tem nenhum problema, são comutativos, beleza? Então, agora, né, eu posso fatorizar por tal, né, passar o tal para o outro lado. Então, isso daqui implica que vamos ter m2 menos m1 dividido por dx, então eu passo dx para o outro lado, vai ser igual a mi sobre tal vezes a segunda derivada de y de acordo com o tempo. Beleza? Então, a gente sabe que m, como m é o nosso coeficiente diretor, né, então isso daqui, de uma maneira infinitesimal, nada mais é que a derivada de y de acordo com a posição. Então a gente pode dizer que m igual a dy sobre dx, beleza? Então isso implica que vamos ter ds sobre dx, ok? Então o que é esse s aqui? Nada mais é do que esse grande M aqui, né? Então a gente vai ter uma derivada que é linear, então eu posso considerar que é a mesma função, então a gente vai ter ds sobre dx, que é igual a mi sobre t vezes a derivada segunda de y de acordo com t ao quadrado. Ok? Então, S, como eu disse, S nada mais é do que o coeficiente diretor. Então, quando a gente deriva isso mais uma vez, vai ficar d sobre dx derivada de dy sobre dx. Ok? Então, S é isso daqui. No caso, S é essa diferença aqui. Como M é uma derivada a mais, então a gente vai ter uma derivada a mais aqui. Beleza? Igual a mi t d ao quadrado y sobre dt ao quadrado. Ok? E agora a gente vai mudar a nossa notação. Porque a gente tem y aqui, a gente tem y aqui, só que a gente está derivado
por x e por t. Então, y, como a gente já sabe, né, desde o começo da nossa série, y depende da posição e do tempo. Então, é uma função de multivariável, ou seja, aqui não é uma derivada normal, é uma derivada parcial. A gente está derivando parcialmente apenas por x, e aqui a gente está derivando parcialmente somente por t. Ok? Então, mudando a notação, vai ficar a derivada parcial de y sobre dx ao quadrado, ok? Vai ficar igual a mi sobre tal, derivada segunda de y de acordo com o tempo, ok? Então, a gente tem mi sobre tal, a gente demonstrou no segundo vídeo que isso daqui é proporcional a v ao quadrado, ok? Então, no caso, tal sobre mi é proporcional a v ao quadrado. Então, isso daqui implica que temos a segunda derivada de y de acordo com o tempo, de acordo com a posição, menos 1 sobre v ao quadrado, derivada segunda de y, de acordo com o tempo, igual a zero. Beleza? Essa é a nossa equação de onda. Beleza? Então, é muito importante que a demonstração foi feita no meio físico, meio palpável, a gente tem um elemento de massa, só que ela funciona para qualquer tipo de onda. E isso daqui é muito interessante. Então, vamos utilizar um pequeno exemplo aqui para a gente calcular a velocidade de uma onda, por exemplo. Tá? Então, a gente vai utilizar essa mesma fórmula aqui. Então, a fórmula da onda ela é dada dessa maneira mais generalizada. Tá? Então, a gente sabe que a onda é uma amplitude vezes uma função que depende de kx mais ômega-t, ou menos ômega-t. Beleza? Então, aqui k é dado como 30 metros menos 1. Okay? Então, isso daqui é o que a gente chama de número de onda. Tá? Então, é radianos por metros. Beleza? E ômega é uma frequência angular. Ela é dada aqui como frequência, então ela é dada como segundos, 1 sobre segundos, ou seja, 6 Hz. Ok? Então aqui é uma maneira mais generalizada, vocês podem ter a expressão que eu demonstrei nos últimos vídeos, então y, no caso ym, exponencial de i, etc, etc. Aqui é para a gente ficar um pouquinho mais geral. Ok? Então, primeiramente, quando a gente fala de uma velocidade é um vetor, então a gente precisa entender em que sentido que a onda está indo. Se ela está indo para a direita ou para a esquerda, porque a gente está em 2D aqui. Né? A gente está seguindo x. Né? A gente tem somente x, então ela está seguindo x. Beleza? Então, aqui, quando a gente tem um mais, isso quer dizer que a onda está indo para a esquerda. Tá? Ela está indo para x negativo. Né? Então, toda a translação ela é meio contraintuitiva. Tá? Quando vocês têm um menos, ela está positiva. Quando vocês têm um mais, ela está negativa. Okay? Então aqui a onda está indo para menos x. A direção da onda é menos x. Então quando a gente expressar a velocidade em vetor, no caso eu vou dar o resultado em magnitude, mas se vocês quiserem expressar em vetor, vocês têm que falar que ele é menos a velocidade seguindo x. Beleza? Muito importante vocês saberem a direção. Beleza? Então vamos aplicar isso daqui. Ok? Então, primeiramente, a gente vai procurar a velocidade, então a gente vai utilizar essa fórmula aqui, então a gente tem que derivar isso duas vezes, seguindo x e seguindo t, beleza? Então vamos lá. No caso eu esqueci a amplitude, né? Vai ficar meio complicado, a amplitude é 4 milímetros, beleza? Então vamos lá. Então vamos derivar essa função, então vocês têm que estar craques em derivadas parciais e em derivadas de funções compostas, então vamos lá. Vamos derivar por enquanto por x primeiro, então a derivada parcial de y de acordo com x vai ser igual, então a é uma constante, então vai ficar a derivada de h vezes kx mais ômega-t, beleza? A gente está derivando de acordo com x, então vai ser um k que vai sair, então vai ficar vezes k, beleza? Vamos derivar isso uma segunda vez, então de acordo com x, vai ficar então a segunda derivada de h kx mais ômega-t, vezes então k vezes k, então vamos ter um k ao quadrado. Beleza? Então, a derivada bem simples. Agora vamos fazer isso por t. Então, a derivada de y de acordo com o tempo vai ser igual, então, a derivada de h vezes kx mais ômega-t. Ok? Então, agora é sobre t, então um ômega que vai sair. Beleza? Então, isso aqui vai dar um ômega. E vamos ter a segunda derivada de acordo com o tempo, que vai ficar, então, a derivada segunda de h kx mais ômega-t. Então, ômega vezes ômega vai dar ômega ao quadrado. Ok? E agora, como a gente já tem a equação de onda, então como isso daqui é uma onda, ela tem que necessariamente verificar essa equação, então a gente pode aplicar ela. Beleza? Então a gente vai substituir tudo. Beleza? Então vamos substituir tudo, então isso vai dar a derivada, então a derivada segunda de h kx mais ômega-t vezes k ao quadrado vai ser igual a 1 sobre v ao quadrado, a vezes a segunda derivada de h kx
mais ômega t vezes ômega ao quadrado. Ok? Então, vocês veem que esse termo se elimina com esse termo. Então, eles vão embora. Eles vão embora. Ok? Então, isso implica que temos k ao quadrado, que é igual a ômega ao quadrado sobre v ao quadrado. Beleza? Então, isso daqui dá que v igual a ômega sobre k. E assim a gente acha uma expressão muito simples da velocidade de onda. V igual a ômega sobre k. Vai ser a frequência da nossa onda sobre o nosso número de onda. Beleza? Vocês não precisam demonstrar isso toda vez, tá? Vocês estão livres a demonstrar, porque vocês sempre vão achar mais um resultado, mas muitas vezes a gente aprende de cor, beleza? Então agora a gente vai aplicar, a gente sabe que ômega é 6 Hz, a gente sabe que K é 30 radianos por metro, então V vai ser igual a 6 sobre 30, que vai ser igual a 0,20 metros por segundo. Ok? Então depois vocês podem converter para a unidade que vocês quiserem. Beleza? Então, o intuito desse exercício era, obviamente, demonstrar essa fórmula da velocidade. Ok? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Então, muito importante essa equação de onda, também conhecida como equação de D'Alembert. Pouco importa, mas ela é muito, muito importante. Beleza? E a gente se vê com os próximos vídeos. Até mais.